Somos espíritas, somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo na sua mais pura essência, com base no maior mandamento por ele ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos está localizado em Natal, RN. Estamos na Rua Olinto Meira 1253, no bairro do Alecrim. Siga-nos nas nossas redes sociais para mais informações. Oi. Beleza. Então vamos lá. Boa noite, gente. Pessoal, gente, povo, né? O coletivo de muitas pessoas reunidas. Então, fico muito feliz aqui, tá mais uma quarta-feira trabalhando, né? Podendo ter essa oportunidade de conversar com vocês, aprender, estudando para poder trazer esse conteúdo, né? E ainda mais podendo explanar aqui para com vocês que estão aqui presentes, fisicamente falando, para nossos irmãos que também estão no plano espiritual, escutando, prestando atenção, participando aqui da nossa reunião, e dos irmãos que também estão em casa, né? Virtualmente falando, né? Que estão nos assistindo aí no YouTube. E a gente não está em falta, né, Lívia, no YouTube? Tá em dia, não tá? Mesmo? Tá não? Tá faltando 2, então pessoal, quando vocês verem isso aqui, calma, tá faltando 2, porque eu recebo cobrança no Instagram, o pessoal, ei, cadê o vídeo? Eu falei, calma gente, tá, estamos com alguns probleminhas técnicos, em breve vai estar tudo reorganizado, né, de novo. E aí hoje, o nosso exórdio, ele tá bem difícil hoje, porque o cheirinho de sopa que tá vindo aqui, lá da cozinha, tá sensacional. Quem ainda não foi, experimenta lá depois, a gente tem uma cantina aqui bem completa, tem umas coisas muito gostosas. Telzinho, por sinal, não passou lá hoje porque está dormindo, mas ele gostaria com certeza de passar por lá para comer uma sopinha. Então, faço o convite a todos também. É uma forma que a casa tem de poder estar auxiliando nos gastos que a gente tem diários e mensais, né? Então, a cantina é uma forma também da gente poder ajudar aqui a nossa casa. Tá bom, gente? Para quem não me conhece, sou o Victor Mendes. Tive aqui essa maravilhosa oportunidade de estar junto do meu querido Lívio, fazendo o exórdio, que é essa leitura breve que antecede a nossa reunião como um todo, né? Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Pode levantar o bração de verdade aí. Sejam bem-vindos, viu, pessoal? Sejam muito bem-vindos à Casa dos Espíritos. Um pouco mais de 2 anos estamos aqui nesse ponto, né? Nessa casa, nessa doação que nós recebemos também. Mas passamos anos e anos lá na Ribeira, né, onde muitos já conheceram. A casa tinha uma frequência diária gigantesca, né, não só materialmente falando, como espiritualmente também, né? Então a gente continua esse trabalho aqui agora todas as quartas-feiras, 19 horas, tá bom? Então, pessoal, o nosso exórdio hoje, ele é uma boa alfinetada quando a gente para lembrar sobre as nossas ações. Quando a gente fala sobre egoísmo, quando a gente fala sobre, em algumas vezes, soberba, sabe? Quando a gente se sente ferido por se achar inferior. E aí, ele resume, eu posso dizer agora, né, depois da leitura, que ele resume no título, que é um só problema. Um só problema. Vamos ver que problema é esse. Quando a ilusão nos escolhe o espírito, impelindo-nos para amargosos desenganos, evidentemente não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossa expectativa sobre os outros, já que no fundo somos nós mesmos que nos deixamos embair pela nossa própria superestimação acerca de criaturas e circunstâncias. Se a tentação nos apanha desprevenido, sacudindo-nos em rajadas de aflição, depois de atirar-nos a desempenhadeiros de remorso, não nos será possível atribuir a outrem a culpa dos pesares que nos desajustam as províncias da alma, e sim a nós.
que não vigiamos suficientemente a tranquilidade de consciência. Por trás do sofrimento a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências, a que ainda se nos afeiçoa o sentimento de superioridade totalmente ilusória. Ante as nossas queixas em torno da ingratidão, na essência existe apenas a incompreensão que, por enquanto, nos assinala o modo de ser, a exigir dos companheiros de experiência devoções e atitudes para as quais não se mostram mais amadurecidos ou até mesmo indicados. Empenhados ao azedume da crítica, debitamos semelhante perturbação tão só somente a nós, pela nossa incapacidade de avaliação, do esforço alheio. E sempre que tenhamos de alegar, enquanto na terra, provas e inibições, obstáculos e lutas que por vezes começam para nós no berço físico, o montante desses impedimentos é a carga de sombra que trazemos em nós, por injunções da contabilidade divina, aquilo que a gente vem trazendo, transportada de existência para existência, assim como determinada conta é transferida de livro para livro, na contabilidade do mundo, conforme os débitos que nós vamos assumindo. À vista disso, encontramos conosco um só problema fundamental: nós, em nós mesmos. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós, e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilhas de nosso Pai Todo-Poderoso. E aí, gente, eu começo hoje fazendo uma pergunta para vocês, né? Para vocês e para mim também, para a gente, né? Para todos nós. Será que os problemas que a gente enfrenta realmente eles estão nos outros ou eles começam dentro de nós mesmos? Vou fazer o seguinte, tá? Vou falar assim: quem acha que é nos outros, levanta a mão. Quem acha que é na gente mesmo? Quem acha que é nos outros? A leitura já fez bem, né? Quem acha que é em nós mesmos? E tem as pessoas que não levantaram a mão, que estão na dúvida. Eu não sei se o problema é do outro, se é meu, né? Vamos deixar também no meio aí, imparcial, né? E, gente, boa parte das vezes, mas assim, uma boa parte, ali nos 99%, que acha que o problema é nosso. E sempre o problema é nosso. Porque o que a gente precisa fazer é esperar das nossas ações, não das ações dos outros. Diga, meu irmão, você sempre tem um comentário muito bom, diga aí. Você acha que pode ser nos outros? Legal. Nos dois? Nos dois. Verdade. Verdade, também a gente vai falar sobre isso. Verdade, o problema pode estar nos dois. Sabe aquela história que a gente dá o que a gente tem? Vocês já ouviram essa frase? A gente dá o que a gente tem. Se eu tenho amor, eu vou dar o quê? Se eu tenho julgamento, aquele dedo duro, sabe aquele dedo duro assim? Pá, né? Aquele dedo que vai 1 e volta 3, eu vou receber o quê? A nossa colheita vai depender do nosso plantio. Então, normalmente, a gente dá o que a gente tem. Se o meu irmão, uma vez eu estava aqui numa palestra da palestra central, na verdade, e fiz uma pergunta, teve um comentário muito pertinente, por sinal, e o irmão disse: quando eu percebo que alguém está errando e eu não tomo a atitude de informar que ele está errado, eu estou errando também? Eu falei: ótima pergunta, pesadíssima que você jogou nos meus peitos, né? Agora, mas que bom que você confiou essa pergunta a mim. E digo a vocês, se a gente tem consciência de que a ação do nosso irmão está errada, e a gente sabe que falando pode ajudá-lo, e a gente não faz, a gente está se negando a um auxílio. Da mesma forma, em um acidente de trânsito que acontece, se a gente for ocasionador daquela ocorrência e a pessoa está num estado físico mais debilitado que o nosso, a gente não prestar socorro, a gente está fazendo o quê? Omissão. Eu estou me omitindo de auxiliar. Mas vamos caminhando. E aí eu pergunto mais a vocês: quantas vezes
a gente já culpou as outras pessoas ou em alguma outra situação, alguém, e na verdade o problema estava na forma com que a gente entendeu, recebeu aquela informação. Nossa interpretação. Nossa, isso acontece direto comigo. Eu achei que você tinha dito isso porque... E no final das contas, foi minha cabeça que interpretou. Por quê? A gente sempre espera muito das outras pessoas. Um primo meu, o primo mais velho da família, uma vez eu era pequeno, tá? Acho que eu era pré-adolescente ainda. E isso fica na minha cabeça até hoje, essa frase, e graças a Deus eu posso usar ela hoje com um entendimento melhor. Né? E ele falou assim, ele conversando com a minha mãe, ele falou: ô tia, a senhora sabe, o ser humano nasceu para frustrar o outro. Naquele momento eu era pré-adolescente, eu lá sabia o que era frustrar o outro, mas aquilo ficou na minha cabeça. E anos se passam, a gente estuda, a gente procura entender melhor, entender mais, e hoje eu tenho uma visão sobre isso. O ser humano não nasce para frustrar o outro, até porque a missão do ser humano não é frustrar ninguém. Pelo contrário, a missão de cada um de nós é evoluirmos, é sermos melhores amanhã do que nós somos hoje. A gente fala direto isso aqui. Mas como? Auxiliando o próximo. Então discordo. Mas eu concordo na parte de que eu preciso estar sempre preparado para tudo que possa acontecer. E não depositar 100% da minha confiança na ação da outra pessoa. Porque nós temos o livre-arbítrio. E aí, a partir do momento, você está errado, você era para ter me ajudado no momento que você não me ajudou, né? Senta o dedão lá, né? Para no momento que você não me ajudou. Mas se foi a vontade dele, se foi a vontade dele falar, não falar, fazer ou não fazer, não importa o exemplo, mas é a vontade particular. E por que eu depositei toda essa confiança? Se eu sei que as pessoas têm um livre-arbítrio, têm um poder de escolha, de fazer ou não fazer, por mais que eu ache que aquilo seria maravilhoso para mim. Né? Então a gente começa a se questionar, entendendo que o maior problema que a gente enfrenta não está lá fora, ele está dentro de nós, e muitas das vezes nas perspectivas que nós criamos, que nós depositamos nas pessoas. Que eu sempre costumo dizer também, é que as dores, ela começa a vir, a gente sentir a dor, quando a gente cria as expectativas. Já percebeu quando a gente quer almejar algo? Vamos dar exemplo aqui do nosso cotidiano, sem colocar ninguém no meio. A gente quer muito algo, a gente quer alguma coisa, a gente fica esperançoso. Eu estou doido que dê certo, que chegue logo aquele mês, que eu tenho um projeto para fazer, que eu tenho uma ideia e tal, estou doido para que aquilo chegue. Aí chega, não dá certo. Você fica feliz? Por quê? Porque você criou muita expectativa sobre aquilo. Eu não vou me aprofundar muito, acho que a pessoa perfeita para falar sobre isso seria a nossa querida irmã. Vixe Maria, criei muita expectativa da minha lembrança, tá vendo? Cristina, Oxe, como é que eu esqueci de Cristina? A Cuca, esqueci o nome da sua esposa. De Cristina, pela avaliação como psicóloga que ela é, mas isso está diretamente, esse excesso de expectativa que nós criamos, a uma doença gigantesca que nos consome nessa nossa década, chamada de ansiedade. Vou falando porque vocês em casa não escutaram, mas eles falaram alto aqui, tá? Ansiedade. E a gente fica ansioso. Por quê? Porque a gente cria muita... Aí a gente se quebra. Vitor, beleza, você está falando assim, mas legal, eu vou tentar agora controlar a minha ansiedade, não criando expectativa. 5 minutos depois, eu já estou ansioso porque eu criei expectativa. Mas não é um trabalho Não é, gente, do estalar de dedos. Mas é controlar as nossas ações, os nossos pensamentos. Um grande poeta, chamado Zeca Pagodinho, já dizia: deixa a vida. E se a gente parar para olhar, é um pagode, é uma música, mas é o que acontece. Deixa a vida acontecer. Mas aconteceu o quê? Sentadão, com meu braço cruzadão, com as minhas pernas para cima, balançando na minha cadeirinha? Não. É plantando as boas ações. É em cima disso que eu já trouxe para vocês uma frase que eu sempre costumo dizer, baseada na Bíblia. Quem caminha
em uma trilha de amor e caridade, não tem nada a temer. Apenas viva. Por quê? Essa trilha de amor e caridade são os bons plantios que a gente faz. Então nós teremos boa colheita. Não temas. 10.000 cairão à sua esquerda, 1.000 à sua direita. A gente precisa entender que a vida acontece dia após dia. Não é atropelando, antecipando e colocando tudo na frente que eu quero que aconteça. Não, porque eu não aguento mais. Controle-se. Controle-se. Isso está dentro de uma frase que eu sempre costumava dizer aos meus alunos. E digo a gente, e reforço todos os dias, que é para eu não esquecer. A única pessoa responsável em melhorar ou estragar o seu dia é você mesmo. É você mesmo que tem esse poder. Essa história de dizer assim, eu acordei até bem, mas minha mulher já começou dizendo que eu tinha esquecido o sapato lá na sala e tal, não sei o quê. Já me estressei. Você deixou se estressar. Nisso, a gente cria expectativas. Vou criando expectativas e vou despertando cada vez mais o movimento da ansiedade, de estar mais ansioso para aquilo que aconteça ou que não aconteça. A gente se prende muito nisso. E quando a gente decide mudar, a gente começa a entender primeiro quem nós somos, para depois compreender, viu que mudou? Entender? Compreender quem são as pessoas e o que é o mundo lá fora. Essa mudança, ela tem que ser extremamente, inicialmente, intrínseca. Há um tempo, tem um velho amigo meu, e ele me relatou uma coisa que, sobre relacionamentos, né? Sempre ele entrava no relacionamento e tal, e não dava certo, e às vezes ele queria mais a pessoa do lado, e ele não tinha essa pessoa, e a pessoa, demanda de vida, de trabalho e tal, né? Ele dizia, será que eu sou pegajoso? Eu falei, não sei, cara, nunca tive um relacionamento com você, então não sei se você é pegajoso. Mas ele sempre reclamava pela ausência da pessoa, né? E aí chegou um período que ele teve, né, o período da pandemia, né? Que ele teve um momento para que ele vivesse mais para ele e se conhecesse e visse que a companhia dele era extremamente importante para que ele vivesse bem. A companhia dele, o que ele fez? Um trabalho de autorreconhecimento. Incrível. Meses depois, ele conhece uma pessoa, ele forma uma família e ele vive bem. Por quê? Porque esse momento, ele aprendeu que a pessoa mais importante que ele tinha para poder conhecer era ele mesmo. E aí ele pode pensar e poder somar com alguém. Esse autorreconhecimento é extremamente necessário para que a gente não crie expectativa sobre outras pessoas. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu preciso. E aí eu posso conhecer outras pessoas e ter minhas ações para com elas. Gente, com tudo isso, o que eu tenho a dizer a vocês hoje sobre essa vigília que a gente precisa ter para se conhecer, está dentro do orar e... Vocês estão dormindo, pessoal? Orar e... vigiai. Orai e vigiai. E se vigiar, gente, é prestar atenção em ações, em como nós somos, estamos para com os outros. Como estão as nossas ações para a nossa vida? E para não faltar, né? Sempre tem que ter uma frase final. Quando a gente começar a olhar para dentro, a gente vai conseguir enxergar o que tem lá fora. Porque é o que a vida vai mostrar para a gente. É o que a vida vai nos entregar. Caminho de amor e caridade, eu vou colher coisas boas. Agora, convido todos a estarem na nossa prece inicial, para dar início à nossa oração. Boa noite a todos. Bem-vindos aos que a primeira vez comparecem a essa casa, que vêm a essa casa. Alguns avisos foram dados aqui antes que a gente inicie, né? Lembrando que a Casa dos Espíritos é um pronto-socorro espiritual. Então, durante a palestra, sempre tem essa TV aqui demonstrando os avisos, as regras aqui da casa e que devem ser observadas, né? Foi colocado aqui pelo presidente da casa a questão de manter a prece, a harmonia, tem sempre uma música suave, que é um momento
que nós temos aqui para nos conectarmos com Deus, com a espiritualidade que opera aqui. Sempre que chegamos em qualquer templo religioso, não importa se católico, se protestante, se espírita, não importa a bandeira religiosa, que as religiões são criações humanas, mas a espiritualidade, ela está em todas elas, trabalhando em prol da melhoria de cada um de nós. A espiritualidade, ela não tem bandeira religiosa. Somos nós que criamos, nós homens falíveis, e muito bem colocado aqui pelo nosso irmão, às vezes nos frustramos porque colocamos toda a expectativa, toda a esperança em homens falíveis como nós, espíritos de terceira ordem, que em algum momento vão cometer algum equívoco. Então, para que nós não cometamos o equívoco da nossa parte, fazendo a nossa parte, nós cheguemos na casa espírita ou em qualquer templo religioso, para os que nos assistem, que não são espíritas, ou para os que estão aqui, que são simpatizantes, estão aqui em busca de um alento, de uma resposta, para que se conectem com Deus, porque a espiritualidade transita nesse ambiente, sondando o psiquismo de cada um, a necessidade de cada um. E se a gente está no celular, se a gente está pensando em outras coisas, dificulta a ação da espiritualidade. Portanto, é esse o momento que a gente tem que estar conectado, com o que é mais importante, com o divino, com o sagrado. E falando em conexão, nos remete ao assunto que a gente trata hoje. É um assunto extremamente interessante, linkado diretamente com o exórdio apresentado aqui pelo nosso irmão Vitor. E eu trago, antes de qualquer reflexão que a gente inicie diretamente na exposição da noite de hoje, uma frase de Hipócrates, pai da medicina, que ele dizia algo de muita sabedoria, de extrema profundidade, que é o seguinte: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Essa frase tem uma profundidade e um significado tão vasto, porque a gente pensa primeiramente em má alimentação, no plano das coisas da matéria, porque como estamos no plano da matéria, é natural que cada um de nós pensemos no que é o meu dia a dia. Quando ele diz isso, o que é que ele quis dizer? Será que eu tenho que abrir mão de uma alimentação ruim, de um vício, de alguma droga lícita e ilícita, de algum elemento ausente na minha vida, como a prática de exercício físico? O que é do sedentarismo? O que é que ele quis dizer com isso? Mas é muito mais amplo, extremamente amplo, porque o que nós temos de mais grave em nossas vidas não são os maus hábitos da vida física. A vida física é reflexo, ou a má conduta da vida física, ou os vícios, como nós chamamos na doutrina espírita. Quando a gente trata na doutrina espírita de vícios, não quer dizer vícios de drogas de ilícitas, ou lícitas ou ilícitas, não é isso. São os vícios mais radicais que existem, são os vícios morais. São eles que nos levam ao sofrimento, são eles que nos levam à expiação, ao pagamento de débitos, ao retorno ao plano da matéria, comprometidos. É isso que a gente tem. A libertação, ou a salvação, como queiram alguns, não é salvação da gente subir aos céus, não é essa figura infantil que se prega aí fora. A salvação é a gente viver sem morrer mais. E o que é viver sem morrer mais? Já trouxemos isso aqui. Viver, enquanto todo espírita normalmente diz que estuda pouco, é importante ressaltar isso. Eu tenho uma reencarnação, eu sou um espírito, eu sou eterno, vou viver várias existências. Sim, vai. Reencarnando inúmeras vezes, sucessivamente, e cometendo normalmente as mesmas falhas. Porque não repara ou não corrige as más atitudes ou seus vícios morais, ou os nossos vícios morais de espíritos de terceira ordem, que somos ainda habitantes aqui desse plano, desse mundo de provas e expiações. Esse é o problema. Mas, quando nós nos depurando, galgando as posições superiores, dentro de um processo evolutivo, dentro de uma lei impositiva, conhecida como lei de progresso, aí sim, nós ficamos mais leves, vamos deixando para trás
aquelas amarras, aquilo que nos prende ao mundo da matéria, aquilo que nos faz sofrer verdadeiramente os nossos vícios morais. Os nossos apegos às pessoas, as expectativas que colocamos em coisas, em pessoas, em normalmente algo que vai nos levar à frustração. É sempre isso. Então temos todos nós o que eu chamo de um claro escuro em nossa alma. Não existe, nesse plano que nós estamos aqui, estamos todos misturados, porque quando estamos na erraticidade, é maravilhoso. Eu vou me agregar, dentro da erraticidade, no plano espiritual, àqueles que são iguais a mim. Se eu tive uma vida, uma conduta ilibada, uma conduta correta, virtuosa, eu vou estar convivendo com aquelas pessoas que tiveram similaridade de comportamento ou de caráter com o meu. Se eu estou dentro de correntes ainda severas do mal, eu vou estar vinculado àquelas entidades. E é muito fácil, a gente distingue isso facilmente no plano espiritual, mas quando estamos no plano físico, tudo está misturado. Os maus, os bons, não temos distinção, não sabemos quem são as pessoas que estão conosco. E isso tem um propósito. E o propósito disso, pessoas que estão ali nos vícios morais, isso é que importa, que é o mais relevante, e pessoas que estão vivendo aí já virtudes extremas. Pessoas já esclarecidas, despertas para as realidades espirituais, para a realidade da vida verdadeira. Qual é a vida verdadeira? Eu não sou só isso aqui. Eu não sou um aglomerado de células e de átomos. Não sou isso. Eu não sou um conjunto de reações químicas. Sou muito mais do que isso. Eu sou um espírito imortal. Eu sou um ente divino que tem, pela força do impositivo de leis profundas, leis universais. São essas leis que me conduzem. E quando eu saio do caminho, aí eu tenho um problema. Eu tenho um problema, porque dessas leis que tratam, basicamente, da nossa conduta, para a gente fugir das armadilhas, dos vícios morais, e tentarmos nos colocar dentro do caminho da virtuosidade, sermos virtuosos, termos virtudes, aí a gente tem que ter escolhas sábias. Porque a moralidade, ela não é simplesmente um conjunto de regras impostas de fora para dentro. Não é isso. Mas ela é um caminho natural da evolução espiritual, da evolução de cada um de nós. Que nós podemos querer seguir ou nós podemos ficar estacionados. Muitos estão estacionados. Centenas de milhões. Por quê? Porque vão nas correntes do mundo da matéria. A vida é isso aqui, eu estou aqui para usufruir. E ficam ali estacionados. Chegam no plano espiritual, após o desencarne, e percebem o tempo perdido. Pedem, rogam desesperadamente por uma nova oportunidade para tentar reparar, para tentar reconduzir o caminho do ciclo evolutivo a que ela está destinada. Então, cada um de nós possui a capacidade de escolher entre o bem e o mal, que é o que Vitor colocou aqui, que é o nosso livre-arbítrio. E essas escolhas, elas definem quem somos e quem nos tornamos. Principalmente isso. Qual o meu futuro? Através do exercício diário do que eu estou plantando. Então, normalmente, a gente aprendeu já isso aqui em outras oportunidades, as causas que a gente tem de sofrimentos quase sempre são da existência atual. Eu estou aqui sofrendo porque em vida passada, você já fez uma reflexão, como é que está a sua vida? Do que é que sai da sua boca? O que é que você fala? Do sentimento? Como são os seus atos? Porque nós somos regulados pelo que eu chamo de leis divinas ou naturais, que são universais. E aqui a gente já estudou algumas delas, já trouxe várias apresentações. Lei de adoração, lei de trabalho, são obrigações do homem para com Deus. Temos obrigações do homem para consigo mesmo, na lei de reprodução, conservação e destruição, e obrigações do homem para com o próximo, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, e lei de justiça, amor e caridade. Vimos que na lei da adoração é como eu me conecto com Deus, quer seja na prece, quer seja na meditação, no sentimento de que algo divino habita em mim e habita no outro.
e habita na natureza, e habita em tudo ao meu redor. Ela mostra esse sentimento inato que todos temos, todo ser vivente possui, da existência de uma divindade. Pela lei do trabalho, é quando eu me aproximo de Deus, porque pelo trabalho nos purificamos, evoluímos, desenvolvemos o nosso intelecto. E trabalho aqui, é uma ressalva, que está na questão 675, Livro dos Espíritos, Lei de Trabalho, não é aquele trabalho da carteirinha assinada, remunerado, não, vai muito além. Quando a gente está, por exemplo, em um asilo de idosos, conversando com um idoso que precisa só ser ouvido, isso é trabalho. Quando eu sou um músico e vou a um hospital com violão para alegrar uma criança, ou eu tenho uma habilidade de fazer mágicas, por exemplo, ou uma brincadeira, isso é trabalho, de um bem, que não gasta R$1, dispõe apenas da nossa boa vontade e do nosso tempo. E eu estou contribuindo para a felicidade de um ser humano que às vezes está numa dificuldade terrível, difícil. Obrigação no trabalho útil também, para a melhoria da humanidade. Temos a lei de reprodução, relativa à reencarnação, que mostra a necessidade da nossa purificação. Nascemos e renascemos sucessivamente e vamos nos melhorando, vamos burilando o nosso corpo, as nossas imperfeições através do corpo físico. Às vezes a doença que nós carregamos, que está manifestada no nosso corpo físico, é o final do processo. De um mau uso do corpo físico, de uma sequela, uma consequência de algum ato que eu cometi, ou na vida presente ou em vida anterior. Um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psíquico, que me fez desviar através das raias do ódio, da raiva, do descontrole emocional, que vão refletir no meu corpo energético e vão ter consequências no corpo físico. E eu não falo aqui de vícios de drogas lícitas ou ilícitas, que obviamente todos sabemos disso. Eu falo de vícios morais, emocionais, de má conduta. Todas têm consequência. Lei de conservação. Depois da vida, todos sentimos intuitivamente a necessidade de progredir e aperfeiçoar. Quando a gente chega no plano espiritual, que a gente não tem mais conta para pagar, problemas do dia a dia de sobrevivência, que a gente tem aqui no plano da matéria, a ficha cai. Aí a gente tem a percepção do tempo perdido, de que gastou muito tempo, com bobagem, com futilidade. Então a lei, essa lei de conservação, ela nos mantém não só na necessidade de valorizarmos a oportunidade de estarmos aqui na matéria, como também a importância de voltarmos sucessivamente até pagarmos, digamos assim, como diz o Evangelho, o último ceitil. Que não é pagamento de débito, é eliminarmos as impurezas que ainda existem em nosso caráter, no nosso caráter equivocado. Lei de destruição necessária para que novos corpos sejam formados, novos conceitos, novas ideias apareçam de forma mais inteligentes, corpos mais harmoniosos, coisas construtivas, e destruindo aquilo que não é mais útil, que já teve a sua serventia. Lei de sociedade, todo homem é um ser social, é através do contato, do convívio com outras pessoas que eu cresço. Por isso, o combate, entre termos, deixando bem claro que a doutrina espírita não combate nada, ela só combate o materialismo e absolutamente mais nada. Tudo é lícito, tudo é válido, mas tudo é lícito? Não, nem tudo me é lícito, nem tudo. Eu tenho que ter ciência do que eu vou fazer, tudo tem consequência. A doutrina espírita não proíbe absolutamente nada. E isso é que às vezes nos emperra dentro da lei de progresso. Eu sofro consequências dos atos. Eu quero seguir essa conduta aqui criminosa, eu quero ser corrupto, eu quero chegar a um cargo público e usufruir de todos os benefícios. Ok, é sua escolha, seu livre-arbítrio, mas tem consequência. Você vai devolver cada centavo daquilo que você tirou, um por um, longamente. Talvez seja necessário 2, 3 ou 4 ou mais reencarnações para você quitar toda
digamos assim, esse débito. Então, lei de igualdade, precisamos, só para fechar a lei de progresso, precisamos uns dos outros, né, lei de progresso e sociedade, uns dos outros para quê? Para que possamos trabalhar, evoluir. Essas leis, elas não são isoladas, elas são entrelaçadas umas com as outras. A gente exerce isso simultaneamente. E isso é uma cartilha maravilhosa, magnífica, para a gente não cair nas esparrelas da vida, na má conduta, nos erros, na forma de perguntas e respostas, parte terceira do Livro dos Espíritos. Eu sempre abordo isso aqui. E nunca vou me cansar de abordar. Porque isso salva muita gente de uma coisa chamada sofrimento. Porque quando a gente se desconecta de Deus, qual é o processo? Eu me desconecto do outro. Me desconecto das leis e eu faço o que eu quero. Aí eu interfiro no livre-arbítrio do outro. Eu começo a causar um malefício que eu normalmente não queria para mim, mas é o outro, porque para mim eu sou o mais importante. E a gente vai entender tudo isso. A lei de liberdade, que a gente já estudou aqui. Quanto maior for a obediência, é um paradoxo isso. Quanto maior for a obediência a essas leis, mais livre eu sou. É impressionante, né? Porque se eu estou que obedecer lei, liberdade não é fazer o que eu quero? Não. Não é fazer o que eu quero, é fazer o correto. É fazer o que é correto moral e eticamente. Não é fazer o que eu quero. Porque se eu fizer tudo o que eu quiser, eu posso estar interferindo na liberdade do outro, no livre-arbítrio do outro. Esse é o conceito de lei de liberdade. E a lei de justiça, amor e caridade, por fim, que é a mais importante, porque ela resume todas essas leis listadas anteriormente. Mas nós temos sempre a escolha, dia após dia, entre o bem e o mal. E o Livro dos Espíritos nos diz que a virtude é a resistência voluntária às nossas fraquezas e o vício é a rendição. A escolha entre virtude e vício, ela está no cerne da nossa existência. A virtude, ela não é ausência de tentação, porque todos somos tentados, todos estamos em processo de provação, sempre. Mas a resistência voluntária às nossas fraquezas, é isso que a gente tem que fazer, é o exercício que a gente tem que fazer de olhar para dentro de nós, conhecer as nossas sombras, porque não existe aquele ser humano nesse mundo de provas e expiações, 100% luz e 100% sombra, não existe. Todos nós, espíritos imperfeitos, temos momentos de sermos luminosos, bons, caridosos, e momentos que a gente está desviado ali do caminho. Isso é natural. E a gente não deve carregar culpa nenhuma disso aí, porque nós somos espíritos em construção, rumo à perfeição. E a gente vai estudar muito hoje sobre julgamento. Julgamento daqueles que erram. É uma coisa fundamental para a gente entender. Mas voltando, sempre que eu resisto a algo ruim, a algo errado, isso já é uma virtude. Porque isso é uma resistência voluntária. Eu reconheço as minhas fraquezas e eu resisto àquilo. E a gente estudou já isso aqui também. Aquela sequência desejo, pensamento, ação, hábito, caráter. E o caráter define o nosso destino. Destino não só na vida presente, como às vezes em encarnações futuras. Quando de forma contínua eu exerço ações que moldam o meu caráter. É nisso que a gente tem que ter cuidado. E no Evangelho segundo o Espiritismo, define que as virtudes são as qualidades que estão presentes no dito homem de bem, no ser humano de bem, que são ser bom, ser caridoso, ser trabalhador, ser paciente, modesto, sóbrio, tem inúmeras qualidades listadas ali. São atos, todos eles praticados, que nos levam para o bem. O vício, já por sua vez, ele é, que a gente chama de a rendição às nossas tendências egoístas e aos nossos impulsos
destrutivos para nós mesmos e para os outros. O vício, como a gente sabe, é o oposto da virtude. É o que leva o homem ao sofrimento, pois é sempre ele, qualquer que seja, e quando eu falo em vício aqui, não é esse vício de coisas materiais, não, são os vícios morais. Esses são os mais radicais, esses são os mais perversos que existem. São eles que nos levam a transgredir aquelas leis divinas ali apresentadas. Então, as falhas morais são os nossos vícios. E quais são esses vícios, para a gente deixar bem claro isso? O orgulho é o principal, que é o pai de todos os vícios. O ciúme, o egoísmo, a desonestidade, a impaciência, a vaidade, a inveja, a prepotência, o desprezo, a indiferença, o preconceito, o melindre. São coisas extremamente radicais e que comprometem profundamente a nossa existência. Ele já, na realidade, vem comprometendo inúmeras existências nossas. E o que é mais importante, sempre que a gente, antes da gente cair por qualquer um desses vícios aqui, a gente é sempre alertado. Nunca a queda de qualquer ser humano é assim. Fulano, aconteceu tal coisa com ele assim do nada. Não é assim que funciona. Porque Deus é tão misericordioso, Ele nos cerca tanto amor e expressa isso através dos seus obreiros, dos seus espíritos superiores, quer seja do nosso guia espiritual, do nosso anjo guardião, daquele espírito familiar que convive conosco, já desencarnado, mas que guia a nossa família, aquelas pessoas que nos amam, que intuem os amigos, os grandes amigos, os colegas, os familiares, os colegas de trabalho, há tanta gente ao nosso redor que quer o nosso bem e que vão nos orientando, que vão nos aconselhando, dizendo assim, fulano, vão dando aqueles alertas, você já percebeu isso? Cuidado com isso. Né? Às vezes a gente ignora, são esses sinais que a gente recebe constantemente. Isso é o que eu chamo de misericórdia de Deus. Então, quando nós temos, são esses maus hábitos, danosos às nossas vidas, é que são eles que nos destroem. São essas imperfeições morais que tornam difícil a nossa vida e principalmente os nossos relacionamentos. Porque se fosse só a nossa vida, era mais simples, se eu fizesse mal só a mim, mas eu faço mal aos outros também. Porque a vida humana, ela é de relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com os que me cercam. E a Bíblia, que a gente traz como referência, a Bíblia inteira, da primeira à última página dela, ela só trata de um único assunto: relacionamento. Só isso. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. É um guia de relacionamento. E é através do relacionamento e dessas tramas que nós criamos ao longo da vida que nós nos enrolamos. Nós nos comprometemos com um e com o outro, pensando principalmente em mim mesmo, na minha pessoa, nas minhas escolhas, eu sou o melhor. E a gente vai entender sobre virtudes e vícios. Mas qual seria, voltando a virtudes, a maior virtude? E o Livro dos Espíritos, na questão 893, ele diz, né, em resposta à pergunta que Kardec fez, qual é a maior virtude? E a resposta é muito clara, que os Espíritos superiores nos dão. Todas são meritórias, mas a caridade desinteressada é a mais importante. Não é a virtude superficial que aparenta ser boa apenas, né, para ganhar admiração, mas é aquela que brota naturalmente daquele coração mais compassivo. É isso que a gente tem que ter em mente. A maior virtude é o sacrifício pelo bem do próximo. É quando praticamos a caridade com intenção pura, né, sem calcular recompensa, né, sem demonstrar que eu estou querendo fazer isso para obter alguma coisa, aquela barganha infantil que as pessoas querem fazer com Deus, como se Deus fosse um mercador. Meu Deus, me faça isso para obter aquilo, eu vou fazer isso para obter aquilo.
eu vou fazer um jejum, eu vou fazer uma promessa, eu vou me ajoelhar, eu vou caminhar 20 quilômetros. Que pensamento infantil, como se Deus fosse um mercador e eu tivesse que fazer alguma coisa material para obter um benefício. E às vezes fazemos o pior. Criamos isso, esses condicionamentos ainda que estão, esse atavismo, que a gente estudou um pouquinho de atavismo, essas repetições contínuas das nossas existências múltiplas, para obter o quê? A dita salvação. Um lugarzinho no céu, um terreninho, uma casinha lá no plano espiritual. Aí eu faço algo, mas com olho em uma recompensa. Tem mérito isso? Quase nenhum. Você está começando a fazer. Tem algum pequenininho, mas não vai garantir lugar em casa, em lugar nenhum. Só você despertou um pouquinho para fazer o bem, já é um começo, já é alguma coisa. Mas o mérito é muito pouco, ou quase nenhum, muito baixo. Então a gente tem que ter a moralidade desenvolvida e fazer a caridade sem esperar, fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, porque temos muito aquele discurso, fiz tanto bem a fulano, mas só recebo ingratidão. Você fez porque você quis, meu irmão. Você fez porque você tem que ter o coração puro para fazer. Não é esperando nada em troca. Não devemos fazer o bem esperando algo como recompensa, para ser ninguém. Nem para filho, nem para pai, nem para mãe, nem para amigo, nem para o desconhecido, para ninguém. É fazer o bem, a caridade, gratuitamente. É a marca do verdadeiro homem de bem, ou do ser humano de bem. Homem de bem é a denominação que a doutrina espírita coloca. Mas, e aquelas pessoas que fazem os processos da caridade calculada, em troca dessa recompensa futura? Isso revela o quê? Os resquícios do egoísmo que a gente carrega no nosso coração. Porque fazer o bem ou a caridade não é esse ato, como eu falei, de negociar com Deus. É o nosso desconhecimento, é a nossa ignorância do mundo espiritual que nos faz agir dessa maneira equivocada, de fazer essas barganhas indevidas para adquirirmos uma posição, essa posição lá na espiritualidade. Então, seremos na espiritualidade o que nós somos aqui. Não existe na natureza nada que dê saltos. Não é porque eu morri que eu vou virar santo. Não é porque aquela criança que morreu ali, ela vai virar um santo. É um espírito milenar, que carrega uma série de problemas. E ela está ali talvez para completar uma etapa de algo que ela não venceu na encarnação anterior. E é necessário para os pais também que estão ali, que tiveram aquela perda, que é muito dura, por sinal, extremamente dura, que às vezes é para mudar uma conduta, para poder repensar as suas decisões, a sua forma de viver. Então, nem, como eu costumo dizer, nenhuma folha, como está no Evangelho, cai de qualquer árvore, sem um consentimento divino, porque sempre um mal está a serviço do bem. Então, o que calcula o bem que faz é o egoísta. Faz algo para alguém, mas pensando em si no que ganhará. E precisamos compreender que o espírito das leis divinas, ou seja, o que está por trás das leis divinas, para que a gente não possa ser, para que nós não sejamos meros cumpridores de mandamentos ou rituais, porque normalmente é isso que a gente faz. E a gente viu o seguinte, lá no Evangelho, tem uma passagem extremamente interessante de Jesus, que quando ele está diante dos fariseus, que eram aqueles caras que se diziam religiosos, que tinham vida de retidão, que diziam que cumpriam a lei divina, as 613 mitzvot que a gente viu aqui, aqueles 613 mandamentos que está lá no Velho Testamento, não pode isso, não pode aquilo, os positivos e os negativos. Ele dizia, Jesus, para aqueles, eu digo a vocês que as meretrizes, as prostitutas e os pecadores precederão vocês, fariseus, no reino dos céus. É uma coisa muito, muito séria. Então quer dizer que aquelas pessoas que diziam que cumpriam aquelas leis, as prostitutas e os pecadores vão chegar primeiro lá do que eles? Aí eu digo, Jesus está correto. Agora vamos dizer o porquê. Então quer dizer que
Eu estou cumprindo as leis e vou chegar depois? Eu digo, depende do que você está fazendo. Porque se você for um cumpridor de ritual, mas o seu coração não entendeu o espírito que está por trás daquilo, você não está fazendo o correto. Vamos deixar bem claro, de forma como exemplo. Eu vou para o meu culto religioso e digo, eu sou fiel cumpridor do Evangelho. Eu cumpro a minha obrigação religiosa, todos os domingos eu estou ali no meu templo religioso, né, e estou lá fazendo tudo que o padre, o pastor, ou o orador espírita está, né, o dialogador ali está nos orientando a fazer. Mas eu, quando estou na convivência com meus irmãos, eu sou um tirano dentro de casa, como pai, como esposa, como filho, como filha. Eu sou cumpridor do rito, mas eu não sou cumpridor do espírito que está por trás das coisas, da ideia. Exemplo, tem um mandamento lá dos 10 mandamentos que diz, honra teu pai e tua mãe. Ok, eu obedeço meu pai e minha mãe, eu tenho admiração pelo meu pai, mas o meu pai é uma pessoa, ou minha mãe, idosos são pessoas abandonadas. Então o que é que eu estou fazendo? Eu nunca disse um palavrão, eu nunca destratei meu pai, mas seu pai é um abandonado por você, ou sua mãe. Entenderam o que significa a pureza, o espírito da lei ou do processo? É o que está por trás disso. É o que move isso. A questão do sábado, por exemplo, é o Shabat, o judaísmo, que o Jesus falou. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Por quê? Porque as pessoas ficavam no rito. É sábado, eu não posso fazer isso, não pode. Por quê? Porque o que está por trás da ideia do Shabat, ou do domingo para os cristãos, que foi uma alteração. No judaísmo é o sábado, no cristianismo é o domingo, o dia do Senhor, Dominus, domingo, dia do Senhor. O que é isso? É um dia, não é para eu ir para uma igreja, ir para um templo, cumprir ritos, não é nada disso. Absolutamente nada disso. É um dia que eu tenho que fazer uma reflexão e saber, eu sou um ser espiritual, eu tenho uma obrigação divina de conhecer o plano sutil, de me preparar para o plano sutil, para o meu desencarne. Eu não chegar um ignorante total quando eu desencarnar. É esse o objetivo. É ver que o outro ser que caminha comigo é um ser divino também. É um filho de Deus, que eu tenho que... É esse momento de reflexão. Não é para ir para a igreja e fazer rito, mas é muito fácil a gente fazer isso. É muito simples, porque tudo para mim é um hábito externo. É tudo, nós temos, é mais cômodo para a minha mente e para o meu cérebro cumprir um ritual e uma obrigação, do que eu olhar para dentro de mim e refletir sobre os meus atos e o que realmente significa aquilo. É por isso que nós dizemos que religião é criação humana. E a gente tem que ter espiritualidade, não é religiosidade, é espiritualidade. Isso é o que é o fundamental. É isso que nos leva a ser homens ou mulheres de bem. Esse é o motivo. E a gente traz, dentro desses vícios radicais, as duas chagas. As grandes chagas que carregamos do orgulho e do egoísmo, que são o que a gente diz, as feridas abertas, a raiz, é o que está na raiz de todos os problemas da humanidade. E a gente identifica o orgulho e o egoísmo como essas feridas abertas que estão aí em todos nós, né? São esses vícios fundamentais, né, que são apresentados como obstáculos profundos para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. Orgulho e vaidade, alimentando todos os seus filhos, ou uma gama de problemas que a gente carrega dentro das nossas imperfeições. Se diz que a primeira chaga que surgiu na humanidade foi o orgulho, né, e o egoísmo veio logo em seguida. E a gente vê isso aí de forma muito simbólica na parábola que está lá em Gênesis, a parábola do Éden, que fala sobre comer um fruto do conhecimento do bem e do mal, que tornaria, né, Adão e Eva, que não é um homem ou mulher, mas é uma simbologia da humanidade. A gente vai depois, pode até aprofundar, depois eu me comprometi a trazer essa parábola destrinchada, futuramente vou trazer, mas que tornaria o homem e a mulher iguais a Deus. Esse é o objetivo.
Isso não é nada sobre comer maçã, isso não tem nada a ver com sexualidade, nada, absolutamente nada. É uma interpretação equivocada, infantil, literal. Eu não queria usar nenhum nome mais pesado aqui, não vem ao caso, mas infantil talvez seja o mais adequado, não é, para a gente entender a profundidade disso, porque isso fala de uma única coisa, de orgulho. Essa parábola fala de orgulho, de ser igual a Deus. É sobre isso. Fruto do conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, qual é a primeira coisa que a gente sente? Orgulho. Eu sei mais do que o outro. A minha opinião é melhor do que a do outro. Aquele outro não sabe, eu estou muito acima dele. E eu não uso o conhecimento para melhorar a vida do outro. Porque eu tenho lá a lei do trabalho, eu tenho a lei do progresso, eu tenho a lei de sociedade, que é para poder usar, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente, qual é o papel disso. Aí começamos a desvirtuar. Esse é o primeiro problema que a gente encontra nessa história aí. Então, e também na história evolutiva do homem, dentro do processo evolutivo, aquele homem das cavernas, aquele homem animal, coletor, caçador, aquele que tinha a biologia, o desenvolvimento físico mais sofisticado, braços mais longos, corria mais, tinha mais musculatura, ele se achava no direito, aí vem o egoísmo. Eu fui um caçador melhor, então eu tenho um direito a uma parte maior do que foi coletado, do que foi caçado. Aí vem o problema do egoísmo, de eu acumular, de trazer para mim. Eu sou mais importante. O orgulho também está ali, e o egoísmo, a consequência de tudo isso. Então, na raiz disso, a gente tem, dos problemas morais que a gente tem, dos vícios morais, as grandes chagas, orgulho e egoísmo, que eles têm, as suas facetas, os seus filhotes, digamos assim. Melindre, orgulho, nós temos o melindre, preconceito e vaidade, que constroem o que a gente chama desses muros de vidro. O orgulho, que é essa outra chaga fundamental, se manifesta nesses três filhotes, digamos assim. O melindre, que é o quê? Que é o orgulho magoado. Criticamos os outros, mas a gente não aceita crítica. Porque eu me acho melhor do que os outros. Por que você está me criticando? Logo eu, que sou tão bom, logo eu. É assim que a gente faz? Normalmente o orgulhoso assim age. Ou o preconceito. É o orgulho das nossas concepções. Acreditamos que as nossas ideias ou as nossas escolhas são superiores às dos outros, porque os outros estão aquém da minha capacidade, do meu intelecto. Normalmente é isso. Aí a gente vê o preconceito, a gente vê a intolerância, principalmente nos dias atuais. Dias de extrema intolerância, onde eu não respeito a escolha do outro. Às vezes eu não respeito nem o time de futebol do outro. Às vezes eu mato o outro, eu faço uma agressão física ao outro, porque ele torce por um time diferente do meu. E eu não estou falando aqui nem política, porque a gente vê o racha que existe até em famílias por causa disso. Porque não aceitamos a escolha do outro. Porque eu acho que eu sou melhor e eu sei mais. Eu costumo dizer que isso é um processo de fanatismo. Fanatismo. E o fanatismo está dentro de um processo muito mais amplo, de fascinação, de obsessão por fascinação. A razão é ofuscada pelo processo da fascinação. Algo que tragam para mim, diz, não é razoável, é a escolha do outro, é um livre-arbítrio do outro, mas eu não aceito, porque eu estou dentro de um processo de um grande processo, de uma grande obsessão coletiva. É o que vivemos hoje. Um grande processo de obsessão coletiva, onde eu não respeito absolutamente nada de ninguém. Temos a vaidade, que nos faz construir o que está colocado aí, esses muros de vidro entre nós e o mundo. A gente se isola através de que eu chamo de uma falsa autoimagem, que nos impedem de nos conectarmos genuinamente com os outros. Eu vejo aquilo ali, mas à distância. Eu não quero contato com aquilo ali. Por quê? Porque sou melhor. Eu não preciso daquilo ali. Isso não me atinge.
né? E a gente tem a questão do egoísmo também. Dentro do egoísmo, né, a gente tem a inveja, a gente tem o ciúme, a gente tem a indiferença, a inveja que nos faz querer ser melhor do que os outros. E a gente não suporta. A inveja, ela é diferente da cobiça. A inveja, a pessoa não suporta que alguém seja superior a ela. E a cobiça, ela quer o que é do outro. É diferente, são duas coisas diferentes. E o ciúme, que nos leva a querer possuir pessoas e coisas. Isso é originário também, tanto do orgulho como no egoísmo. Temos a indiferença. A indiferença, né, que nos torna insensíveis à dor do outro, ao sofrimento do outro, à dificuldade do outro. E todas essas manifestações, elas nascem da ilusão fundamental, essa ilusão é um fundamento mais básico, de que nós somos o centro do universo, que nós somos deuses. Entenderam a analogia com a parábola de Éden? É por isso que eu tiro Deus da minha vida. Eu disse, não, o que Deus tem para mim não interessa, porque eu sei o que é o melhor para mim, aí eu me desconecto. É nesse sentido, por isso que a gente precisa da conexão divina para a gente entender as leis, para a gente cumprir as leis, porque nós não somos deuses. E tem gente que acha que sabe, por que Deus não fez isso? Será que Deus está precisando de uma assessoria nossa? A inteligência suprema? Tem muita gente que acha que sabe mais do que Deus. É por isso que a parábola constrói essa relação do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o cerne daquilo ali é o orgulho, é querer ser Deus, é querer saber, é querer entender que as escolhas nossas são as melhores de todas, inclusive do que a escolha divina. E temos a questão da herança, o peso da herança, da riqueza, que é outra situação que nós encontramos ali na questão 900 do livro dos Espíritos, que trata da riqueza material. A riqueza material, ela traz uma responsabilidade moral profunda, extremamente profunda. A fortuna, aqueles que são agraciados, digamos assim, com grande riqueza material, com fortuna, ela não foi dada, melhor dizendo, para viver trancada em cofres, nem para ser esbanjada ao léu, sem refletir, gastando inadvertidamente. Não foi para isso que foi concedida a prova da riqueza para essas pessoas. Aquele que acumula bens, sem fazer o bem a ninguém, com aquela justificativa, como está lá na questão 900, o livro dos Espíritos, com a justificativa que eu estou fazendo isso aqui, mas eu vou utilizar, mas isso é por meus herdeiros. Estou construindo esse patrimônio aqui por meus herdeiros, um imenso patrimônio. Isso é o compromisso com o que a gente chama, que está lá no livro dos Espíritos, com a má consciência, porque nós temos obrigações, sim, para quem está com essa provação. E a história, ela mostra exemplos contrastantes. Aqueles que acumularam riquezas extremas, sem compartilhar, boa parte deles viveram vidas vazias, enquanto aqueles que usaram seus recursos financeiros, ou aquela extrema riqueza, para aliviar o sofrimento dos outros, viveram uma verdadeira felicidade. E a gente tem que trazer aqui a lembrança a parábola dos talentos, porque aquele servo a quem foi dado um talento que ele enterrou, e o enterrar significa o quê? Ele botou na terra, ele enterrou, significa a materialidade. Usei aquilo, para o plano na matéria. O que é que acontece com ele? Ele perde, ele fez mau uso. No final, o Senhor que vem pedir a prestação de contas, tira o talento daquele e dá para o outro, que fez frutificar, que fez render. Então, esses que estão na prova da riqueza, eles têm que fazer um bom uso daquilo. Mas tem um detalhe importante. Aqui não está se pregando contra o usufruto, mas é usufruto sem apego. Eu tenho um recurso, é claro que eu vou usar os recursos que me foram confiados.
Não existe nenhum problema em usufruir dos bens originários do trabalho digno, de quem vive a experiência da riqueza. O perigo está em quê? O perigo está nos excessos. É esse que é o problema. Né? Porque o objetivo da encarnação, para quem está nessa prova, é fazer o bem, é desenvolver solidariedade, é desenvolver caridade, desenvolver abnegação, distribuir e usar com parcimônia, gerar renda para os outros, ofertar oportunidade de melhorias para a coletividade. Esse é o objetivo maior. Não é para meu uso, porque a gente vê aí o exemplo do egoísta. Aí eu trago aqui 2 exemplos, bem claros. Vocês viram aqui a figura nessa balança aí do Mahatma Gandhi, que está ali com seu cajado. Né? Alguém já ouviu falar num cidadão, que é esse cidadão aqui, chamado Mir Osman Ali Khan? Eu acho que ninguém. Esse homem foi a pessoa mais rica da Terra entre 1886 até 1967. Ele era indiano. Esse homem foi quem possuiu a maior fortuna já registrada no planeta Terra. Ele tinha uma riqueza imensa. Ele tinha um diamante chamado Jacob Diamond, que ele usava como peso de papel, que só esse diamante valia 100 milhões de libras esterlinas. É muito dinheiro. Peso de papel. Ele tinha tantas pedras preciosas que dava para cobrir, né, segundo a revista Time, que relatou isso aí na época, essa é a capa da revista Time, que dava para cobrir uma região famosa em Londres chamada Piccadilly Circus. Tem uma praça, tem um entroncamento viário ali, mas que tem aproximadamente 5.000 quilômetros quadrados. É mais ou menos quase o tamanho de um campo de futebol repleto de pedra preciosa. Só uma parte da fortuna desse cidadão. Mas quem lembra dele? Agora, quem lembra de Mohandas Karamchand Gandhi? Quem lembra? Ele tinha riqueza? Ele tinha fortuna? Ele foi o maior defensor do que a gente chama de satyagraha, que é o princípio da não agressão, né? De fazer protestos sem usar violência, sem agredir ninguém. E ele inspirou muita gente. Por exemplo, Martin Luther King Jr., que mudou os direitos civis dos negros dos Estados Unidos, que viviam um apartheid. Inspirou Nelson Mandela, também agindo da mesma forma, com a mesma metodologia. O nome Mahatma significa grande alma. E esse princípio, ele é traduzido, esse princípio da Satyagraha, como o caminho da verdade, ou a busca da verdade. Porque nós, meus irmãos, nós não somos a profissão que nós exercemos, nós não somos definidos pelo carro que nós possuímos, pela casa que nós moramos, porque tudo isso em algum momento vai ser deixado para trás. Em algum momento eu não vou exercer mais a minha profissão. Quando eu chegar no plano espiritual, eu não vou levar meu carro, minha casa, meu dinheiro, não levar nada disso, absolutamente nada. Porque a riqueza do homem, a maior riqueza que está dentro de cada um de nós, é a capacidade que a gente tem de dar ou de doar nós mesmos, e não de doar coisas. Essa é a maior riqueza. E hoje quem é mais conhecido? É Gandhi ou é Ali Khan? A gente vê como essas coisas são efêmeras. A gente sair daqui com um pensamento do que é que a gente deve valorizar. E eu garanto que daqui a 50 mil anos ainda vai se falar em Gandhi. Uma alma nobre, uma alma iluminada, uma grande alma, um Mahatma. Mas a gente tem um caminho para poder chegar lá também, que é o saber importa, desenvolver o intelecto importa, O conhecimento ou desenvolvimento do intelecto é uma ferramenta extremamente poderosa para a gente aliviar a dor do mundo, quando bem usado. Mesmo em uma vida breve que nós temos aqui no plano físico, a aquisição de conhecimento científico, por exemplo, conhecimento das ciências humanas também, ou desenvolvimento do intelecto, é algo extremamente valioso. Mas por quê?
Por quê? Porque isso nos, digamos assim, nos capacita a ajudar nossos irmãos. O desenvolvimento intelectual, ele facilita a evolução do espírito. Nos mundos espirituais, a literatura espírita nos traz, mais avançados, o que demoramos às vezes uma encarnação inteira para aprender, é aprendido em horas, durante algumas horas. E através do desenvolvimento, porque nós sofremos também por ignorância, por desconhecimento. Então, o desenvolvimento do intelecto traz o quê? Melhores escolhas. E melhores escolhas significam menos sofrimento. Porque todo conhecimento, ele contribui para o progresso universal. Portanto, devemos buscar sempre aprender algo novo, mas não por vaidade, mas para servir melhor. É isso que a gente tem que ter em mente. E estudar os defeitos alheios, apontar o erro dos outros. Devemos fazer isso? É legítimo a gente fazer isso? Estudar, como diz a questão 903 do Livro dos Espíritos, estudar os defeitos alheios pode ser uma virtude ou um vício. Depende do que a gente está fazendo, depende da intenção. Se estudarmos os defeitos alheios dos outros para criticá-los e divulgá-los, estamos cometendo uma grande falta. Uma falta contra o que a gente chama de caridade. Mas, se fazemos algo, essa análise, para nossa instrução pessoal, para evitar que esses defeitos que essa pessoa, que esse irmão cometeu, nós não venhamos a cometer em análise, isso pode ser útil. É isso que a questão 903, Livro dos Espíritos, nos esclarece. É ter, como diz lá sobre a caridade, como entende a caridade, né, como o Espírito, como é a caridade no entendimento de Jesus, está a questão, Livro dos Espíritos, é ter indulgência. Indulgência para com os defeitos alheios dos outros, porque nós também precisamos de indulgência, nós também somos espíritos de terceira ordem, nós nos equivocamos, nós erramos, porque apontar o dedo para o outro. Será que eu já não estive na condição do outro? Quer seja na vida presente, quer ser em existência anterior? Então, antes de censurar as imperfeições dos outros, perguntemos se não poderiam dizer o mesmo da gente. Será que eu não tenho essa imperfeição também? Ou será que eu já não tive essa imperfeição? E isso é um vício de comportamento extremamente atual, nos dias atuais. Avaliar os defeitos alheios, falar mal dos outros. É uma coisa extremamente comum hoje em dia. E é tão esdrúxulo isso, que normalmente as pessoas se reúnem, convidam pessoas, às vezes, para restaurantes, para cafés, ou para as próprias casas, para avaliar e falar mal dos outros. Às vezes em rodas de bebida, de comida, meramente para isso. E algumas, não achando pouco, além desses encontros pessoais, fazem postagens em redes sociais, que é uma ferramenta extremamente poderosa que pode destruir ou alavancar a desgraça da vida dos outros. Normalmente é isso que muita gente vem fazendo. Então a gente precisa ver que tipo de informação nós estamos consumindo, nós estamos alimentando, o que é que eu estou propagando? É para o meu bem? É para o bem do outro? Lembra das 3 peneiras de Sócrates? Não vou repetir. Fica aqui lição, para você que está mais fácil, que está me vendo aí pelo YouTube. As 3 peneiras de Sócrates. Procure de Sócrates, do filósofo. Procure no Google. Exercício de casa aqui para todo mundo. Para a gente avaliar um pouquinho a nossa conduta. O que é que a gente propaga. E
o ser vivo, a inteligência maior que já pisou aqui nesse planeta, o nosso Cristo planetário, que tem autoridade moral para julgar, ele não julgou aquela mulher adúltera que estava ali, que todos queriam apedrejar por ter cometido um erro. Ele tem autoridade para julgar, ele julgou? Não. Ele usou um processo de introspecção, pediu para ela refletir, pediu para ela não voltar ao equívoco, a cometer o equívoco, que repensasse as atitudes dela. Apenas isso. É isso que nos cabe. Não é julgar o outro, não é apontar o defeito do outro. Tem um provérbio chinês que é extremamente útil para a gente refletir também, que se adequa muito à realidade que a gente vive, que diz o seguinte: o medíocre, ele discute pessoas, o comum discute fatos, e o sábio, ele discute ideias. Então a gente tem que pensar um pouquinho disso, sair dessa roubada de estar discutindo sobre a vida dos outros, discutir fatos que não vão levar a nada, atitudes dos outros, e discutir ideias que nos enriqueçam, que nos coloquem em um novo patamar, que nos façam crescer como seres humanos. Mas, diante desse quadro, o que fazer? Porque a cura não está em arrancar o mal que está em mim, será que é isso? Mas é em cultivar o bem, em exercer o bem. A intenção, como a gente falou, é o que realmente importa nas nossas ações. Fazer o bem, não com a esperança de ter uma recompensa futura, como muitos fazem. Porque isso a gente viu que é resquício do egoísmo que habita dentro de nós. É fazer o bem sem segundas intenções. O que a gente deve fazer então para a gente se curar dessas mazelas, desses vícios morais? Porque a cura não está, a gente já viu, em arrancar o mal que está dentro de mim. Mas a cura está em fazer o bem, está em desenvolver o que a gente chama de virtudes positivas. Se eu critico, não seja eu aquele que critica. Para aquele que critica alguém por ser avarento, seja ele generoso. Para aquele que critica o orgulhoso, seja ele humilde. Para aquele que vive criticando o que é duro, o que não perdoa, seja ele o mais flexível, o mais brando. Porque é através dessas ações, que eu digo que chamam de construtivas, que nos tornaremos pessoas melhores, que transformaremos o mundo. Então a verdadeira cura, ela é um processo, ela é um processo de transformação interior que se reflete no exterior, que foi muito bem colocado aqui no exórdio. É mudando o meu interior que eu vou mudar o exterior, que está fora de mim. Nunca é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Não é no rito, é na minha mudança de conduta, de atitude. E por fim, a gente tem que lembrar que todos somos aprendizes. E todos precisamos exercer o amor. E foi isso que o Cristo nos pediu. Somos aprendizes nessa jornada evolutiva para a melhoria moral. E essa ciência do amor, ela não exige uma perfeição imediata, como está aqui colocado aqui na imagem. Precisamos só do esforço de hoje, para fazer melhor do que ontem. Porque não somos ou não seremos julgados pela perfeição que a gente alcançou, mas pelo esforço sincero e verdadeiro de fazermos algo para nos melhorarmos. Cada dia temos uma oportunidade, sempre, de escolher entre o bem e o mal, de praticar a caridade ou de resistir às nossas fraquezas, às nossas sombras, nessa jornada tão longa que nós temos. E lembrar que, principalmente dentro do processo evolutivo, tudo é um processo. Tudo é um destino que não é instantâneo. A gente tem que saber controlar essa ansiedade. Que a transformação moral ela é possível para todos nós. Que não importa quantas vezes nós vamos cair. Quantos erros nós cometemos ou ainda vamos cometer.
porque sempre há uma oportunidade da gente recomeçar, sempre, porque Deus é extremamente misericordioso. E o desenvolvimento da humanidade virá quando nós aprendermos e compreendermos a praticar integralmente a caridade. Porque nos mundos mais avançados, a bondade, ela é espontânea, ela já é composta do ser humano de bem, do homem de bem. E esse é o nosso destino. Então, meus irmãos, trabalhemos hoje para que a terra se torne um lugar onde a caridade seja a regra e não a exceção. Muita paz a todos, um bom retorno aos nossos lares e que essas reflexões possam criar raízes em nossos corações. Muito obrigado.